Vamos lá. Maravilha. Vamos começar. Boa noite, pessoal. Loja Capelli aqui. Deixa eu só arrumar aqui o pessoal do Facebook, está meio torto. Deixa eu arrumar aqui. Aê. Boa noite, povo lindo. Boa noite, Tânia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos vocês. Boa noite, toda bela. É um prazer em tê-los aqui conosco. Estamos aqui começando mais um Mastermind, onde todas as noites, às 21 horas, nós estamos aqui com a nossa audiência falando sobre o tema ciência capilar. Cada semana nós temos abordado aqui um tema e nós já falamos sobre visagismo, falamos sobre colorimetria, falamos sobre terapia capilar, falamos sobre vários temas, né? Durante várias semanas falamos, na verdade, sobre colorimetria, falamos sobre visagismo, falamos sobre cosmetologia e agora nós estamos aqui falando sobre tricologia e terapia capilar, tá ok? Que bom, Rita, vai ser um prazer recebê-la. Deixa eu marcar aqui. Tricologia, tá ok. Espera aí, só um pouquinho, tá? Deixa eu marcar aqui. Espera aí. Opa. Não. Espera aí, pessoal, tô digitando aqui, ó. Tá, espera aí. Tá certo. Tá. Só um pouquinho. Vamos lá. Nós estamos aqui, deixa eu ver. Boa noite, pessoal. Vão se chegando aí. Tá. Tô só escrevendo aqui, tá? Só um pouquinho. Ok. Demora, mas eu escrevo, tá? Acho que eu não escrevi errado não. Se eu escrevi errado aí, vocês me perdoem. Que para digitar aqui é horrível. Olha o Tom chegando já aqui, ó. Boa noite, pessoal. Então nós estamos aqui no Mastermind, onde nós vamos estar falando um pouquinho hoje continuando falando sobre tricologia. E hoje vamos falar sobre vagoterapia, argiloterapia, aergel, vários utensílios, né, vários equipamentos, vários recursos que podem estar trazendo aí uma melhora na questão da terapia capilar, da tricologia, ok? E hoje nós vamos ter como nosso convidado o nosso ilustre amigo Tom Tofanello, que é uma pessoa maravilhosa, que tem feito um trabalho maravilhoso na parte da terapia capilar, especificamente na parte também da vacoterapia, que vocês vão conhecer hoje. Boa noite, Creuza. Boa noite. E vocês vão estar conhecendo hoje. E realmente vai ser um grande prazer poder trazer a vocês aqui esse conteúdo, né? Conteúdo maravilhoso. Eu vou chamar aqui. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Vivi Paula. Boa noite, Mimi. Boa noite, Clemente. Vão pegando a cadeira aí e vão se assentando, que eu estou chamando aqui o Tom. O som está bom, pessoal? Dá um ok aí se o som está bom, se o áudio está bom. Boa noite! Tudo bom? Tudo, Dodge. E você, como tá? Bem, Tom, quero dizer que é um grande prazer poder tê-lo aqui conosco, viu? É uma honra realmente, né? Esse profissional aí que tem se destacado e tem trazido tantas coisas novas, né, para o meio da tricologia, ajudando aí essa área maravilhosa a se tornar mais maravilhosa ainda. Então, quero dizer que é com grande gratidão no coração que nós recebemos você aqui hoje e agradecendo por ter aceito o convite, né? E que foi maravilhoso, realmente. Fiquei muito feliz em poder tê-lo aqui conosco, né? Ontem nós tivemos aqui conosco a doutora Elisete Kaffer, né? Você conhece? E foi muito bom também, né? Ela trouxe também aqui. Ontem ela foi até 11 da noite, né? Foi até 11 da noite. Que eu até brinco, ela é uma bazuca, né? Ela é uma bazuca. Quando começa a falar, não é a benção. E
hoje temos a honra de tê-lo aqui conosco, né? Uma pessoa tão brilhante quanto, e eu quero mais uma vez agradecer aqui a sua presença, e eu quero pedir que você se apresente, ok? E hoje nós vamos estar falando justamente sobre como estar aí potencializando os tratamentos na área da tricologia, não é? Com algumas questões aí que você domina com maestria. Então, quero que você fique à vontade, pode se apresentar e vamos lá, vamos que vamos. Bom, em primeiro lugar, boa noite, né? E é uma honra para mim também, afinal de contas, você é um profissional aí também que se destaca no âmbito da tricologia, né? Eu acho que o que temos em comum é sempre proporcionando bons trabalhos, bons conteúdos, e eu acho que isso é que eleva muito a nossa profissão, né? Então, eu que agradeço também por você ter se lembrado de mim. E também, né, dar boa noite aí para todos que estão aí nos assistindo. E agradeço aí pelo prestígio. E para quem não me conhece, enfim, né, eu sou inicialmente stylist já há 37 anos, está indo para 38, e iniciei minha carreira como tricologista há 10 anos atrás, né? Inicialmente como terapeuta capilar e depois eu busquei formação. Então hoje eu tenho então aí, né, a minha formação a estética. Então inicialmente eu me formei esteticista e visagista. Fiz a minha pós em tricologia, fisiologia e cosmetologia. E agora estou fazendo o mestrado em vapoterapia pela Universidade Unifesp, Universidade Federal. Então, assim, estou muito feliz, né? Estudando muito, muito mesmo, né? Agora que a gente está parado, então, mais ainda, né, Dodge? Porque é o que a gente tem para fazer no momento, né? Não tem outra coisa, né? É verdade, eu estava falando isso com uma amiga hoje, né? Dizendo a ela justamente isso. Eu falei, o que nós temos aí é justamente isso, é trabalhar nas mídias sociais, levando esse conhecimento, já que nós estamos trancados, né? Não podemos sair para nada, então vamos que vamos e ninguém segura, né? E sempre nessa batalha, nessa luta para que a tricologia, a terapia capilar, ela possa trilhar o caminho que tem que ser trilhado. Nós sabemos que é uma área maravilhosa, assim como você também, a minha origem inicial é profissional de beleza também, cabeleireiro, né? Na realidade, antes de ser cabeleireiro, eu era teólogo, tá? Eu trabalhava com teologia, né? Com teologia, ela não sou, né? Na verdade, é que eu não estou atualmente atuando como teólogo. Mas eu era teólogo, eu era professor de língua grega clássica e de hebraico, né? Hebraico. E aí depois eu fui migrando para essa área da beleza, meio na brincadeira, tipo fazendo escova em casa, cuidando do pessoal em casa, e foi, e deu nisso aqui. E hoje eu estou aqui, né? E mudou tudo, né? E outra atuação totalmente diferente, mas com muito orgulho, né? E uma área que a gente... Na realidade, Tom, é como você falou, é uma área que quando nós vamos tendo contato, nós acabamos nos apaixonando por ela. Porque essa área de você poder tratar da pessoa, modificar uma situação que agride aquela pessoa, que deixa aquela pessoa triste, preocupada, poder reverter esse quadro e ver depois aquela pessoa recuperada, saudável, feliz, contente, isso não tem preço, né? Realmente isso é um projeto de vida, na realidade, né? É um projeto de vida que nós fazemos principalmente por amor, né, Tom? Porque nós sabemos que muitas pessoas escolhem uma profissão pela questão do dinheiro, né? A pessoa ela está numa profissão e aí ela migra para outra visando ter um lucro melhor, visando ter uma vida melhor. E não é nem o meu caso e nem o seu, né? Porque na realidade nós já ganhávamos bem e muito bem antes de ingressarmos nessa área, né? Então nós não mudamos de área por causa de dinheiro. Pelo contrário, nós inventamos moda, né? Porque nós estávamos muito bem onde nós estávamos, não é? E nós inventamos moda, se reinventando, dando início a uma nova etapa da vida, e que realmente foi por amor, não foi por dinheiro. E até hoje ainda é por amor. Nós estamos aqui, por exemplo, né, gratuitamente, dando informações, e eu sei que muitos dos conteúdos que você vai entregar aqui hoje para a nossa audiência são conteúdos de curso,
não é? Coisas que as pessoas pagam para ouvir. Exatamente. E você está aqui hoje gratuitamente para poder oferecer isso às pessoas, né? Nós estamos aqui também há muitos dias fazendo isso. Por quê? Por amor, não é? Simplesmente porque nós amamos o que nós fazemos e queremos realmente que isso se propague e que as pessoas tenham esse acesso, não é? E, então, por isso, eu sou muito grato a Deus por ter a honra de tê-lo aqui conosco nessa noite. Obrigado. E podermos compartilhar um pouco desse vasto conhecimento aí que você tem. E eu não quero falar muito para não te atrapalhar, quero que você fique à vontade, pode dar início e vamos que vamos. Então, Dodge, na verdade, né, quando nós conversamos e eu me propus, inclusive, a falar sobre a prática, né, protocolar em tricologia, é justamente por isso, porque, na verdade, eu vejo hoje no mercado uma tricologia muito cheia de coisas, né, de muitas associações, entendeu? E na verdade, assim, né, eu entendo, dentro da minha forma de desenvolver tricologia com os meus pacientes, que é uma tricologia mais minimalista, entendeu? Onde eu busco, né, por exemplo, cosméticos ou cosmecêuticos, entende? Que tenham, né, um poder, né, maior pela sua qualidade, pela sua composição em ativos, né? E, claro, né, a origem, né, de quem manipula isso ou de quem fabrica isso. E, consequentemente, trago, associo isso a um equipamento ou uma massagem, enfim. E na verdade, né, tudo que eu pratico em tricologia é justamente isso, né? É de uma forma mais minimalista, né, onde você tenha, inclusive, uma possibilidade de tratamento que não seja onerosa, que não seja absurdamente cara, que seja acessível para as pessoas, porque eu acho que hoje, principalmente agora, com tudo que nós estamos vivendo e o que está por vir, nós realmente vamos ter que repensar a tricologia de uma forma que ela seja um pouco mais democrática, né? Porque existe todo um critério aí, né, de que sempre a tricologia é algo para quem tem dinheiro ou então para quem pode pagar. E acho que a gente tem que rever isso, né? Porque, na verdade, a tricologia ela é para pessoas que realmente precisam dela, seja pela falta do cabelo, pelo fator psíquico, seja o que for. Então, a gente vai ter que repensar algumas coisas também, né? Para estar no mercado, atendendo, né? Então, a gente tem que buscar realmente coisas efetivas, né? Que tenham um bom padrão de qualidade, que não sejam tão caras, entendeu? E que proporcionem resultados, porque para nós profissionais, nós teremos o resultado e o paciente, então, nem se fala, né? É o que ele busca. E aí a coisa fica muito boa. Então, na verdade, hoje, eu acho que é importante a gente discutir sobre essa questão, né? Do que é possível em tricologia, né? Quando nós falamos em práticas protocolares, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma sala cheia de cosméticos, de equipamentos e de coisas? Ou será que se eu for detentor de um bom conhecimento, com poucas coisas eu vou conseguir ter resultados muito bons, entendeu? Eu acho que essa é a grande sacada, né? Porque senão, né, a gente fica muito nisso, é muita coisa no mercado sendo lançada, muita coisa, e a gente não se dá conta de saber sequer o que realmente é bom, o que realmente faz efeito, o que realmente não faz, né? Então, realmente, acho que a proposta até dessas lives, ela está muito interessante por conta disso, porque leva informação para as pessoas, né, de uma forma que elas consigam entender um pouco mais desse universo, né, de um bom cosmético, de um bom equipamento, enfim. E aí tudo fica muito bom, né? Sim, com certeza. E você falou uma coisa que é muito interessante com relação a justamente a tornar a tricoterapia ou a terapia capilar acessível às pessoas, não é? Porque dependendo dos parâmetros que são utilizados, acaba sendo um preço para algumas pessoas, é um preço proibitivo, não é? Onde a pessoa não tem a menor condição de estar ali para poder realizar aquele procedimento. E justamente isso. Então, muitas vezes, o menos é mais, não é? Então, ou seja, você poder otimizar aquilo que você tem, otimizando também os seus resultados e podendo enxugar aí o valor de forma que as pessoas elas tenham acesso realmente a isso. A gente observa muito realmente essa questão. Pessoas, às vezes, abandonam o tratamento justamente porque não conseguem bancar o tratamento. Começam por algum tempo e depois acabam
abandonando. Sim. Então, nem sempre é porque elas são indisciplinadas, às vezes é por questões financeiras mesmo. Então, isso é uma questão muito importante. E nós sabemos que na terapia capilar, tricologia, nós temos laser, alta frequência, microagulhamento, microcorrente, né, argilas, óleos essenciais, tantas coisas que são utilizadas. Porém, você é uma pessoa que prega muito sobre a vacoterapia e o air gel, né? E eu gostaria que você falasse dessas duas áreas maravilhosas que talvez muitas pessoas não tenham ainda uma noção do que se trata, como é feito, protocolo, regularização, benefícios, contraindicações, quem pode fazer, quem não pode fazer, não sei, valor de equipamento, quem vende, quem não vende. Olha, Dodge, na verdade, assim, eu não tenho como, por exemplo, vou iniciar com o Airgel, né? Aliás, 3 práticas, assim, que eu utilizo bastante, né, no meu dia a dia, né? Que é justamente o Airgel, vapoterapia e também o peeling ultrassônico, que eu gosto muito. E eu até vou explicar o porquê desses 3, entendeu? Mas vamos lá, vou falar inicialmente do Airgel, né? Quando eu estava fazendo a minha pós em cosmetologia, agora essa minha última pós, eu comecei a entender um pouco, né, sobre o cosmético, a reologia cosmética. Para quem não sabe o que é reologia cosmética, é justamente como que eu vou explicar isso para vocês de uma forma mais simples? Vamos falar, por exemplo, na questão da consistência, de como esse cosmético ele se mistura, né? Qual é o sensorial que ele tem? Ele é cremoso, enfim, tem que haver uma sinergia entre esses ativos que proporcionem, né, uma mistura, né, homogênea e capaz de permear, tá? Então, isso está associado também à fluidez do cosmético, ela tem uma relação muito forte com a permeação. Tá? Eu não estou falando de tamanho de molécula por enquanto, só estou falando da questão realmente da reologia cosmética. E aí eu tive contato com esse universo e ocorreu o seguinte: eu comecei a ter um entendimento que as formas de aplicação, de como eu aplico um cosmético, seja na face, no couro cabeludo, isso vai interferir ou me ajudar quando eu desejo permear. Tá? E aí nós temos uma série de pontos que são muito importantes. Então aplicabilidade, né? Se esse produto eu tenho que fazer uma fricção, né, para ter uma espalhabilidade, se eu vou utilizar uma forma em aerosol, entendeu? Enfim. E aí, mediante a isso, eu comecei a fazer alguns experimentos inicialmente com a questão da argila. Então, a Selfie, ela tinha criado uma argila, ela criou uma argila que ela parece um talco, uma argila branca, e ela possui minerais quelatos, né? Então, o que são esses minerais quelatos? Né? É um conceito de como se fossem micelas, né? Onde você cria como se fosse um envoltório nesse mineral, aonde ele vai absorver num ponto específico, né? É a mesma coisa quando você ingere um mineral quelato. E aí a fonte de absorção é intestinal. Ela tem que passar pelo estômago, aí você tem suco gástrico, uma série de outras coisas que ela pode, por exemplo, eclodir em um local que não é adequado. Então, se o intestino é o intestino, eu tenho que criar, né? Eu tenho que quelar esse mineral, criar um conceito de micelas, aonde, quando ele chega no intestino, ele passa pelo suco gástrico intacto e chega no intestino, e lá, então, ele se expanda e começa a fazer todo o papel de absorção. Então, é mais ou menos isso, tá? Então, tínhamos essa argila, que é aplicada com uma água mineralizada, levemente alcalina, e um blend de óleos essenciais específicos para queda. Só que dentro do conceito, né, de mineral quelato, de uma argila que passa por uma micromoagem, você tem ali, com muito pouca quantidade, uma grande capacidade de potencial do produto. Tá? Então aí foi que eu comecei a pensar em várias formas de utilizar essa argila, e aí justamente veio o contexto da maquiagem HD, onde ela utiliza micropigmentos para que você faça uma cobertura de pele, enfim, né?
Uhum. Então aí foi criada uma caneta pela Selfie, eu não tive nenhuma participação nisso, mas fato é que com uma colher de café dessa argila, você tem resultados incríveis fazendo um couro cabeludo inteiro e ainda uma face. Com uma Olha que colher de legal. café. E Show. nós sabemos que a queda de cabelo, normalmente ela vem acompanhada com um processo inflamatório. Isso é muito comum em quase todos os pacientes. E justamente a atuação desse protocolo, ela vai exatamente aí, como um atenuador inflamatório local. Então, por exemplo, processos de pústulas faciais, quadros acneicos, o resultado é impressionante. Você faz uma aplicação no dia seguinte, esse rosto ele está todo sequinho. Então, ela tem uma grande relação com processos anti-inflamatórios, entendeu? E a partir daí foram feitos vários estudos de caso, onde chegou-se à conclusão de que realmente era uma prática efetiva, tá? Então, por exemplo, um pacote de 200 gramas de argila, você usa quase 7 meses, atendendo todo dia, né? Então, assim, a relação custo-benefício é muito interessante. E aí, essa argila, ela é aplicada por um aerógrafo, que tem uma caneta específica para essa argila. Ou seja, não serve com nenhuma outra argila. Pode tentar, vai entupir, não vai ocorrer. E essa caneta você não tem ela fácil aí para mostrar, não, né? Não tenho, Dodge. Não, não tem problema. O que nós podemos fazer, se você quiser depois, eu te mando a foto dela, isso eu tenho aqui no celular, que a gente não tem como passar isso, entendeu? Mas eu não tenho aqui, ela está no meu ambiente de trabalho, entendeu? Mas é uma caneta de aerógrafo, como qualquer outra, porém, internamente, ela tem um dispositivo diferente, porque a argila, nós estamos falando de um produto natural. E ela não tem reologia cosmética. Você não consegue fazer uma mistura porque é um produto natural. Entendeu? Sim. Por isso que essa caneta ela tem diâmetros específicos, é um negócio meio diferente. E a aplicabilidade, assim, ela tem que ser feita na hora. Então você pega, você já faz essa argila, que é 7 ou 8 ml, você coloca no copinho da caneta e já aplica. Ela não pode ficar, por exemplo, com tempo de pausa, não, é imediato, tá? Mas os resultados, eles são realmente incríveis, entendeu? Assim, inclusive para pós-operatórios. Eu tenho vários colegas médicos que utilizam pós-implante capilar, entendeu? Atuando justamente no restabelecimento tecidual, né, em processos de contenção, né, de inflamação, enfim. Então, é muito eficaz, né, é um produto realmente, acho que, eu quero deixar muito claro, tá, gente? Eu não estou falando de marca, eu sou obrigado a falar porque é deles, né? Sim. E não é segredo nenhum, eu trabalho com negócio, mas eu também utilizo outras marcas, tá, Dodge? Eu falo que eu sou fora da caixinha, entendeu? Eu gosto de me permitir utilizar várias coisas. Eu acho que o tricologista ele tem que ter isso. É importante para a gente como profissional, né? Você usa o que funciona. Exatamente. Entendeu? Então, assim, isso eu vou deixar muito claro, né? E aí, fato é que realmente as pessoas começaram a conhecer nos cursos que foram ministrados até por outros profissionais. E aí, é uma prática protocolar muito utilizada no Brasil inteiro, inclusive. Eu até tenho algumas pessoas de fora do Brasil que estão usando, que passaram por cursos com a gente, né, que vieram de fora e que amam a prática protocolar, entendeu? Ela é realmente muito interessante, tá? E é isso então veio agregar muito porque a relação custo-benefício é muito baixa, né? Permite que eu tenha um poder de barganha como profissional para eu atuar em processos inflamatórios, né? E consequentemente, né, assim, a prática protocolar ela é muito interessante, porque assim, o odor dos óleos essenciais eles contaminam o ambiente, né? Porque como o óleo essencial é muito volátil e você tem a aplicação por aerolização, então, assim, toda a sala fica muito perfumada, os pacientes gostam muito, entendeu? É uma prática bem bacana. E muito rápido também, né? Então, aquela coisa de você retirar a argila, ficar enxaguando, não ocorre, não existe essa possibilidade. Você retira com um jato de água sem nenhum problema residual, entendeu? Que legal. Então, é bem legal. E eu normalmente associo a prática do Airgel
justamente quando eu tenho um paciente inicial. Então, é regra para mim, né? Todos os pacientes que eu tenho que estão acometidos de alopecia androgenética e fluxo telógeno, eles fatalmente vão passar por essa prática da tricologia, que é o air gel, entendeu? Uma média de 2 a 3 aplicações e depois eu já começo tratando justamente a queda, mas nunca antes de tratar o processo inflamatório, entendeu? Que legal. Isso é regra para mim, né? Enfim. E é isso, né, Dodge? E a gente vai buscando coisas, e essa né? técnica toda, Tom, ela foi desenvolvida por você mesmo, juntamente com a empresa? Não, o produto já existia, tá? Tá. A aplicabilidade foi um objeto de estudo meu, Que mediante legal. o acesso que eu tive na minha pós em cosmetologia, entendeu? Eu comecei a Show. ter uma série de raciocínios. E aí, justamente, se eu tenho uma micropartículas de argila, né? Porque essa argila, na verdade, ela tem um conceito de nanotecnologia. Então, eu não preciso de deposição. Né? Exatamente. Ela é pulverizada. Isso. Então, se eu tenho uma argila que ela é potencializada, eu não preciso dela em grandes quantidades. Né? O que é diferente da argila convencional, onde a gente deposita produto, como se fosse uma coloração. A gente pega o pincel e vai aplicando. Essa argila é o contrário, entendeu? Por quê? Com muito pouca quantidade, ela tem resultados muito expressivos, entendeu? Então, na verdade, isso é um objeto de estudo. E assim, não existe um estudo científico, mas existem vários e vários estudos de caso feito pelos laboratórios da Self, tá? Então, não é uma falácia, muito pelo contrário, tá? Tem a prova social, né? Tem a prova social. E assim, Dodge, é uma coisa que se você pegar um couro cabeludo que esteja com um processo inflamatório, que tenha presença de pústulas, enfim, de foliculites, é notório. Em 24 horas você tem um resultado exponencial de melhora, entendeu? É realmente impressionante, entendeu? Que show. Vale a pena conhecer. E você associa, logicamente, nesse, não protocolo, né? Porque nós sabemos que o termo protocolo, ele é um termo muito engessado, né? Quando se fala em protocolo, e até eu evito também de usar esse termo, porque, assim, os profissionais da área da beleza, que migram para a parte da terapia capilar, eles acabam trazendo consigo o problema do profissional de beleza. Você sabe, como você já é um artesão cabeleireiro também, você sabe que o profissional de beleza ele é fissurado em receitinha, né? Você deu uma receitinha, ele praticamente ele tem um orgasmo, né? Ele tem uma receitinha, a receitinha pronta. E aí, quando você pede para que a pessoa pense um pouco, raciocine, aí ele já fica meio assim, pô, tem que pensar, é complicado, me dá a receitinha pronta. E às vezes, quando migra para a terapia capilar, a pessoa ela acaba trazendo consigo esse conceito de receitinha pronta. Então, me dá um protocolo e eu vou usar esse protocolo em todas as pessoas esperando ter o mesmo resultado, assim como também esperava ter o mesmo resultado em todos os cabelos. Depois, com a experiência, a pessoa sabe que não vai ter os mesmos resultados em todas as pessoas, ele vai acabando adequando esses processos. Então, realmente, o termo protocolo, ele fica meio engessado, né? Ele fica meio... Na realidade, eu acho que é aquela questão daquela prática, daquela questão avaliativa, daquela questão mais de um atendimento customizado, realmente, ele acaba sendo o mais ideal dentro desse contexto, né? Então, dentro dessa prática da tricologia, essa prática terapêutica, você também agrega a vacoterapia. E você utiliza o air gel juntamente com a vacoterapia no mesmo dia, desassocia, cada um num dia. Como que você acaba utilizando isso? Então, Dodge, na verdade, assim, olha, é meio difícil de casar, né, a vacoterapia com o air gel, porque eu só começo a fazer, por exemplo, a prática de vacoterapia depois que eu tenho a certeza de que eu tenho um couro cabeludo isento de qualquer processo inflamatório. E, às vezes, isso não é nem visível, né? Por exemplo, no videodermatoscópio, mas por precaução, eu sempre faço. Então, e não necessariamente também eu vou trabalhar só com o air gel tratando a inflamação, né? A gente tem outras maneiras, né, dentro da tricologia, né? Essa é uma das que eu utilizo,
mas a gente pode, por exemplo, trabalhar com uma alta frequência, entendeu? Você pode utilizar, por exemplo, um creme rico em ômegas, né, de couro cabeludo, que vai te ajudar com um vapor de ozônio, também é possível. Então, eu estou dando aí só uma vertente, mas existem várias, tá? E aí, na verdade, assim, a vacoterapia, ela normalmente, inicia-se a partir da terceira sessão, tá? Então, eu trato normalmente o processo inflamatório, entendeu? Às vezes, eu tenho, inclusive, a junção da alta frequência com a argiloterapia, que é o Ergel, entendeu? E aí, eu normalmente atuo com esse couro cabeludo inicialmente, já começo utilizando ativos de crescimento, mas faço massagens. Eu começo a buscar mobilidade tecidual para depois eu iniciar com o equipamento, entendeu? Porque, assim, em quadros de alopecia androgenética, os meus colegas estão aí, quem está aí na lida diária aí com o paciente acometido por androgenética, existe uma rigidez tecidual, né? O couro cabeludo, ele tem, a pele do couro cabeludo ela é mais rígida num processo de androgenética, né? E a vacoterapia ela vai justamente proporcionar essa mobilidade, mas para que eu não entrar diretamente com o equipamento, eu inicio com uma boa massagem epicrânea com ativos, já começo a trabalhar um pouco a questão dos ativos de crescimento junto com essa massagem. E aí, na segunda ou na terceira, então, eu já começo as sessões de ventosa terapia com a vácuo, entendeu? Então, assim, é bem difícil eu associar, por exemplo, no mesmo dia, Ergel e vacoterapia, porque normalmente o Ergel eu utilizo muito para tratar a inflamação. E eu não gosto muito de entrar com equipamento tipo vacoterapia quando eu tenho um quadro de inflamatório de couro cabeludo, entendeu? Eu poderia associar um laser, por exemplo. Quando você usa o Ergel e o alta frequência, qual a sequência que você utiliza? Não, primeiro alta frequência. Alta frequência depois do Ergel. Sim, primeiro alta frequência. Perguntaram qual é a marca do Ergel, a marca da empresa do Ergel. É da Selfie. Tá, legal. É da Selfie Cosmecêutica. O protocolo é deles, inclusive ele só é vendido para profissionais tricologistas. Não é vendido para cabeleireiros, para nenhum profissional que não seja da área, porque essa prática precisa de curso. Entendeu? Sim. Então não dá para você fazer um pedido, falar, eu quero Ergel. Não, de onde, quem é que está te orientando, as coisas funcionam mais ou menos assim. Legal. É muito legal, eu acho muito interessante. Né? O que é do profissional é do profissional. Né? Com certeza. Então me fale sobre a vacoterapia. Como que seria o procedimento, como surgiu, qual é o procedimento, quem pode fazer, quem não pode fazer, contraindicações, benefícios. Tá, vamos lá, Dodge. Vacoterapia, nós trabalhamos, eu chamo de ginástica circulatória. Na verdade, a gente tem até isso nos estudos, né? Se eu não me engano, Gayton em 2000, se eu não estou enganado, ele associa, né, a vacoterapia como uma ginástica circulatória, tá? Não sei se eu estou equivocado, tá, gente? Mas eu acho que é isso, porque é tantas referências, enfim. E acontece o seguinte, né, Dodge? Por que é uma prática que eu utilizo muito? Né? Nós temos na tricologia, em termos comparativos, eu vou trazer em termos comparativos, né? Vacoterapia, laser terapia, né? que acho que a coisa está ali, né? E você é um pouco mais ousado, microagulhamento, tá? E aí eu vou explicar o porquê que esses três estão ali, né? Muito bem. Dá uma pergunta. Perguntaram aqui com relação à carboxterapia. Ela entraria no meio desses três aí ou não? Então, vamos lá, Dodge. Eu não uso Carbox, tá? Sinceramente, não que eu não ache eficiente, ok? Mas, assim, eu tive muitos relatos de muitos pacientes que reclamam muito do processo que é dolorido, enfim. E não é uma prática que eu utilizo, não que eu não ache eficaz, acho bom,
tá? Uhum. Mas eu tenho essa coisa da tricologia com o relaxamento, entendeu? E com o Carbox, a gente fica meio um pouquinho distante disso. E a gente tem uma outra questão também, que é o microagulhamento também, né? Também, Que não também. é fácil, entendeu? Mas Não. o microagulhamento, ele está sempre como a minha última carta da manga. Eu nunca utilizo assim direto, né? Mas Aham. voltando, né? Sim, pode seguir. Por que eu gosto dessa prática protocolar, né? Nós temos a laser terapia que você atua com luz, né? Ou seja, você tem a fotobiomodulação, né? Então, você tem lá eixos colimados, né, do laser, que vão atuar justamente de forma pontual, ou se você usar o cluster, mas enfim, de forma pontual, você tem ali, então, aqueles feixes colimados, onde, né, esses feixes vão adentrar, né, na epiderme e promover todo um processo de renovação celular, né? Uhum. Nós temos o microagulhamento, por exemplo, que atua com drug delivery, né, que também vai numa linha de criar microperfurações, criando microcanais onde você tenha, né, o contato dos fatores de crescimento, né, em camadas mais profundas da pele. E aí nós temos a vacoterapia. E por que eu trouxe esses três? Primeira situação. Nós temos um bloqueador principal em couro cabeludo, né, e todo o corpo, que é o extrato córneo, né? É o nosso grande problema. Quebrar essa barreira é algo muito difícil, né? O cosmético tem que ser muito bom, o equipamento tem que ser muito bom, a massagem tem que ser muito boa e olhe lá ainda, tá? Porque a pele do couro cabeludo, ela tá ali para proteger, né, o nosso cérebro, o sistema nervoso, enfim, que é o nosso a alma do negócio, né? Então, assim, nós temos um critério de proteção orgânica que ele não aceita desaforo, não é qualquer coisinha que vai permear, né? Uhum. E então, quando nós falamos em vapoterapia, eu tenho uma questão muito interessante nisso, que, na verdade, todo o processo de permeação, né, ele virá dentro do que eu consegui reduzir esse extrato córneo, mas ele virá através da massagem circulatória. Então, é mais ou menos assim, Dodge. Imagine você que você tem muitos vasos sanguíneos em todo, né, em todo o crânio, em toda a cabeça. E nós temos, à medida que a gente vai envelhecendo, muitos desses vasos, eles começam a ter um papel de ineficiência, né? São vasos que ficam ou mais preguiçosos, que trabalham menos, que têm uma circulação reduzida. A vacoterapia, através da pressão negativa, ela vai justamente falar para o sangue: vai lá, estou te bombeando e faz esse povo trabalhar. Então, assim, é ativar toda a parte circulatória. Quando eu tenho essa ativação, automaticamente eu tenho oxigenação, né? Eu tenho transportes de hormônios, eu tenho resíduos metabólicos também. A gente não pode falar só do lado bom, mas quando você faz uma ventosa terapia, um projeto de sucção, você traz das camadas mais externas da pele toxinas, que depois têm que ser eliminadas na massagem. Mas, de qualquer maneira, o que esse processo faz com a parte circulatória, ele é muito significante. Entendeu? Por quê? Oxigenação e circulação é tudo que nós precisamos em um quadro de queda capilar, principalmente associado à alopecia androgenética, por conta de que o envelhecimento ou então fatores epigenéticos, enfim, eles começam a degradar, né, toda essa fisiologia capilar. Então, a vapoterapia, ela vem justamente com uma resposta contrária a tudo isso, né, forçando o fisiológico, entendeu? Então, por isso que é uma prática que eu gosto muito. Só que aí, nós não podemos pensar só nessa questão, né? Nesse couro cabeludo, nós temos a parte microbiológica, a microbiota, que ela tem que ser preservada, porque quando você mexe
com a parte microbiológica, você pode ter empecilhos para permear, você pode ter bloqueio, né? Então aí entra a questão também da emulsão, que foi uma emulsão que foi criada justamente com um conceito de pré e pós-bióticos, deixando todo esse ecossistema microbiológico tranquilo, sem mexer com ele, para que a gente consiga atuar no trato alopecia androgenética. E dentro dessa emulsão vai também os ativos de crescimento, mas só que eles são de origem vegetais. Então, é uma loção 100% vegetal, entendeu? E excelente, ela tem assim, uma atuação no trato, a queda capilar, tanto de efluvio telógeno como de alopecia androgenética, fantástico, entendeu? Então, na verdade, o conceito é justamente esse, né? Eu forço a parte fisiológica, né, a trabalhar, a circular, a me trazer síntese de mitocôndria, síntese de, como é que fala? Energia mitocondrial, síntese de colágeno, síntese de ATP também, porque quando você mexe com essa parte circulatória, onde ela oxigênio, onde ela trabalha melhor, onde você tem aí um transporte maior de hormônios, você vai ter, consequentemente, uma melhora fisiológica total, que envolve mitocôndrias, que envolve justamente essa questão de oxigenar células, né? Síntese de ATP, de renovação celular, enfim. Então, quando você junta, né, a prática do equipamento, que é a pressão negativa, o que ela faz no fisiológico e o cosmético, você tem aí, então, uma composição perfeita para tratar a queda capilar, entendeu? E aí, claro, finalizando todo o processo, você precisa fazer uma massagem epicrânea justamente para você eliminar esses resíduos metabólicos. Eles não podem ficar no local. Quando nós fazemos a ventosoterapia, ficam uns hematomas, entendeu? E aí você tem que diluir esses hematomas com uma massagem que a gente utiliza os músculos oponentes do polegar, entendeu? Trabalhando amassamento, estiramento do tecido e levando justamente essas toxinas para as vias de excreções fisiológicas, né? Os linfonodos, entendeu? Então, basicamente, foi. No caso, assim, talvez nem todas as pessoas presentes aqui na live consigam visualizar o que seria a vacoterapia, que para nós é uma coisa tão clara, né? Mas às vezes a pessoa acaba não entendendo. Você poderia dar uma explicação como ela é procedida? Tem como... Então, se você fala passo a passo, é isso? Isso. Como que ela... Isso, exatamente. O que o equipamento faz... Para quem não conhece, porque talvez tem pessoas aqui que talvez não conheça nem de nome, tá? Nem de nome sabe o que é a vacoterapia. Então, acho que é interessante, né, dar essa orientação. Tá, tudo bem. Então é o seguinte, né? Nós temos um equipamento que ele foi criado justamente para essa técnica. O equipamento já existia em outras variações, mas no momento que eu comecei a utilizar a vacoterapia e tentei utilizar manoplas de vidro, não foi possível. Por quê? Eu preciso de uma manopla que ela me desloque o couro cabeludo. Isso é muito importante. Quando eu falo deslocar, ela tem que fazer uma sucção. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Peraí, ó. Né? Então, eu tenho o tecido. Ela tem que vir aqui e deslocar, ela tem que levantar a pele, entendeu? Ó, ela tem que fazer isso aqui, tá? Com as manoplas de vidro, a gente não tem um deslocamento, a gente tem uma desobstrução folicular. Então, foi criada uma manopla, uma pressão específica. E aí, como é que funciona isso, né? Então, esse paciente, ele vai lavar o cabelo com shampoo anti-queda, vai ter um tempinho de pausa com esse shampoo, depois nós vamos aplicar essa loção, justamente para que a microbiota do couro cabeludo ela reconheça essa loção e ela não veja isso como um desequilíbrio, ok? Porque lá você tem alimento, inclusive, para esses micro-organismos, que são bactérias gram-positivas e gram-negativas, ok? Isso também vai ficar mais uns 15 minutos, então nós começamos o processo de ventosagem, entendeu? Ele é linear, ele começa justamente da parte frontal para a occipital nas primeiras sessões. Depois a gente começa a atuar só na parte onde está acometida com a queda capilar, entendeu? Então, assim, inicialmente você tem que fazer esse processo em todo o couro cabeludo para haver uma melhora
né, em toda a parte fisiológica do couro cabeludo, e depois aí você traz justamente de forma mais localizada, né, mais pontual, aonde você tem um problema, ok? Feito essa ventosagem, que leva aproximadamente 15 a 20 minutos, então aí o paciente ele vai entrar no processo da massagem epicrânea. Normalmente nessa prática da tricologia eu tenho envolvido música, né? Então eu sempre coloco uma música relaxante. Eu tenho óleos essenciais nos rechôs, trazendo o cliente justamente para que ele entre num estado de relaxamento. Então, assim, é uma prática que eu desenvolvo e que todos os meus pacientes gostam muito, entendeu? Justamente porque ela traz um contexto de relaxamento, entendeu? Terminou, o paciente pode ir embora com essa loção, ou nós podemos fazer uma pré-enxaguada, e aí depois eu aplico ativos de crescimento. Entendeu? Não há necessidade, mas se houver um enxágue, então aí eu vou aplicar o ativo. E resultado, né? Você começa a ter aí visualização de uma restauração foliculopilosa. Na 8ª, 9ª sessão, você já começa, pelo vídeo dermatoscópio, perceber que realmente as coisas estão mudando muito, né? E vamos colocar assim, 18ª sessão, você já tem resultados bem significativos, né? As sessões são semanais, quinzenais, mensais? Elas podem ser 2 vezes por semana ou 1 vez por semana também. O que vai fazer a diferença aí é, se o paciente busca um resultado um pouco mais rápido, é óbvio que se eles fizerem 2 sessões por semana, a gente tem aí todo um aporte maior de possibilidades, entendeu? Mas é assim que funciona. E eu gosto muito, e eu não tinha uma fonte de estudo, né, Dodge? Isso me incomodava bastante, porque era uma prática que eu já desenvolvia há muitos anos, sem nenhum estudo científico. Então eu tinha os meus pacientes, eu tinha resultado. E aí quando eu comecei a fazer minha pós em cosmetologia, eu mostrei para minha orientadora e ela gostou muito. E aí começou, né, toda a parte de acadêmica, né? Então, hoje é uma prática na tricologia que existe uma fonte científica, e agora também com o mestrado que eu estou continuando. Porque agora eu vou fazer o teste justamente com o equipamento sozinho e o cosmético sozinho, entendeu? Para a gente saber quem é quem e quem é o quê, entendeu? Que legal, Tom. Que legal. Ô, Tom, e o livro sai quando? Oi? O livro sai quando? Não tem livro, não. Não vai ter o livro, mas tem que escrever o livro. Tem que escrever o livro. Não sei, Dodge. Ainda não pensei nisso, né? Sabe o que acontece, nós somos carentes de literatura, né? Então é muito importante. Então, eu acredito que depois do mestrado, eu acho que talvez eu pense nisso. Porque o que acontece? É muito puxado, sabe, Dodge? A parte de pesquisa, que nem agora eu vou ter que fazer pesquisa com 25 voluntários, entendeu? É muito puxado, né? Você trabalhar com eles, fazer todo esse processo não é uma coisa tão simples, entendeu? Toma muito seu tempo. E outra, né? Mestrado, ele é muito diferente da pós-graduação, né? O grau de exigência é muito maior. Então, eu não sei, vamos ver, né? Quem sabe, né? Não, tem que colocar. Na realidade, não é se vai escrever no livro ou não, é só quando vai escrever. Porque são todas informações que são de suma importância, né? Então, tudo isso é um legado. Porque eu vejo assim, toda essa experiência, todas essas pesquisas, são coisas que acabam sendo peculiares à sua pessoa, não é? E por mais que você ensine, que você forme discípulos, sempre tem o pulo do gato que é daquela pessoa que faz parte. Então, isso aí tudo, quando você escreve um livro, acaba ajudando muito, né, a compartilhar esse conhecimento, né? Então, com certeza, pense nisso, que vai ser um patrimônio aí para os terapeutas capilares e tricologistas, com certeza. De qualquer maneira, Dodge, né, assim, tem o paper do Journal of Cosmetology and Tricology, que foi onde eu consegui justamente uma publicação, e eu tenho também a publicação em português. Quem tiver interesse, eu posso estar enviando para você, se você quiser enviar para o pessoal que te segue, tá? O trabalho está bem explicadinho, dá para entender bem todo o processo, como foi feito, tem fotos, enfim. Passo a passo, tá tudo lá no paper, entendeu?
que eu tenho o Que maior prazer em legal. disponibilizar aí para quem quiser, né? Que bom, Tom. Ô, Tom, aproveitando aqui o ensejo, existe contraindicações para a vacoterapia? Boa pergunta, Dodi. Vamos lá, existe sim, né? O que acontece? Pessoas com problemas circulatórios, né, que fazem uso de anticoagulante não é indicado, né, porque justamente Uhum. ele atua fortemente, fortemente mesmo na parte circulatória. Então, quem tem problemas com coágulos, essas coisas, de maneira alguma, tá? E o Outra coisa, hipertensivo, o diabético, o hemofílico, diabético hemofílico. também, se não tiver em tratamento, se tiver fora de controle, também não é recomendável. Pênis que tenha quadro acneico, nem pensar, tá? Porque se fizer uma sucção ali, você vai ter uma explosão de bactérias, de vírus, enfim, né? E uma coisa que é muito importante também, né? As pessoas me perguntam, e quanto à areata, né? Existem Uhum. casos de alopecia areata que você pode estimular com vacoterapia, mas isso tem que ter todo um critério de avaliação, né? Porque, Uhum. assim, a areata é uma outra história, né? A gente tem que tomar muito É. cuidado, né? Ela realmente não é tão simples quanto parece ser você repilar uma alopecia areata, porque uma série de fatores envolvem tudo isso, né? Uhum. Mas, enfim, existem alguns casos de areata que eu utilizei e que foram muito bons, entendeu? Mas, assim, eu acho que nessa questão tem que ser comedido, tá? Uhum. Porque nós temos, normalmente na areata, um processo inflamatório muito forte, muito difícil de você trabalhar esse processo inflamatório, de você reduzir. E aí entrar com vacoterapia sem saber se isso está resolvido pode ser perigoso, entendeu? Então, muita Uhum. cautela, né? Com areata, assim, muita cautela, tá? E Até o porque eu também hemofílico? eu não tenho uma fonte de estudo, né? No Tá. caso de areata, tá? Uhum. E no caso do hemofílico? Então, o Dodge, é o seguinte, olha, dentro do que já foi discutido com empresa, enfim, depende muito do grau de saúde que essa pessoa se encontra, mas o ideal é evitar, entendeu? Ela pode estar num Uhum. processo de tratamento bem elevado, enfim, mas cautela, né? Mas, por Mulher exemplo, grávida, mulher grávida, não tem criança. problema, não tem problema, de maneira alguma, tá? Foi o que eu te falei, a gente vai Tá. trabalhar justamente a questão de melhorar a circulação, entendeu? Claro que aí é interessante falar com o médico dela, explicar o protocolo, né? Mas assim, Uhum. ele tem como cosmético 100% vegetal e você tem um estímulo por uma pressão, ponto, né? Não é nada invasivo, nada que vá entrar na corrente sanguínea, nada disso, entendeu? É uma ginástica, uma fisioterapia capilar, na Que verdade. O legal, conceito é Tom, que bem legal, esse, né? que legal. E Tom, muito mas eficiente. é uma prática assim realmente muito interessante mesmo, e com certeza vem agregar muito a questão da terapia capilar, da tricoterapia, e como você falou, e acaba sendo uma prática com baixo custo, né? Você pode falar o custo do equipamento, Tom? Não sei se você acha Então, olha, conveniente. Dodge, eu acho bem legal, por exemplo, esse equipamento que é o da HTM, ele tem Que é uma alta frequência, excelente empresa, né? A HTM é ótima, é maravilhosa, ótimo, maravilhosa. maravilhosa. Então, eles têm a vácuo, aí você tem o LED e infravermelho e a alta frequência. São os três, é uma No aparelho só. plataforma. Isso. Que Eu acho que legal, acho que é 3.110. Eu acho a ótimo. relação Uhum. custo-benefício bem Bom, interessante, né? Você tem ali três. uhum. Aliás, assim, com um equipamento desse, você faz muita coisa na tricologia, né? Se a gente parar para Verdade. pensar, é bem Que interessante. legal. E eu uso Muito outro bom. que, na verdade, eu tenho essa plataforma e eu tenho uma outra que é o estímulo Face Max, que tem o peeling ultrassônico, entendeu? E Alpine, microcorrentes isso. também que eu utilizo, né? E o peeling Fala um pouquinho ultrassônico do também. Pini. Vamos lá. Apesar, Tom, que pelos meus cálculos aqui, nós temos acho mais uns 4 minutos, 3 minutos só. Será que Dá dá, tempo de falar do Dodge? Pini? Oi? Eu acho que sim, né? É, Bom, tá bom. vamos lá. Então, Vamos gente, o tentar. peeling ultrassônico, tá? Eu vou ser bem objetivo.
Utilizo o peeling ultrassônico em couro cabeludo de pessoas com mais de 40 anos. Por quê? Envelhecimento. Nós temos ali um extrato córneo com uma espessura maior, mais difícil de permear, ok? Então, eu atuo normalmente com 3 a 4 sessões de peeling ultrassônico, para depois eu aplicar o ativo, aonde eu vou ter uma resposta em permeação muito melhor, porque eu acabo eliminando justamente aquele estado fibrótico do couro cabeludo. Eu vou afinando esse extrato córneo. E permear um couro cabeludo desse é bem mais difícil, ok? Então, assim, é uma prática que eu gosto muito. Contraindicação. Estão usando esse equipamento para tirar escamações, dermatites. Está errado, não pode. Tá? A gente não sabe o que tem debaixo daquelas escamações. Então, é agressivo. Ele é utilizado para redução do extrato córneo, rejuvenescimento com as únicas ultrassônicas da parte tecidual, entendeu? E ponto. Claro, ele tem uma série de outros benefícios, síntese de colágeno, mas ele não foi criado para retirar dermatites, escamações que tenham a presença de vírus, de bactérias, de fungos. Então, muito cuidado com isso, porque vocês podem lesionar o tecido e ainda espalhar toda essa parte virulenta, né? E complicar a vida do seu paciente e a sua como profissional. Então, assim, peeling ultrassônico, função, redução do extrato córneo quando eu desejo permear, quando está difícil permear. Onde que eu vou usar? Aquele paciente que ele é intolerante ao microagulhamento. Então, eu vou trabalhar reduzindo o extrato córneo dele para conseguir uma permeação melhor. Basicamente, é isso. Entendeu, pessoal? Show de bola. Muito bom. Muito Quantos útil. minutos nós temos? Tom, eu acho que tem 1 ou 2 minutos, que agora já são 10 horas. Né? Nós começamos às 21h02, algo desse tipo, né? 21h56. Tá. Faltam 3 minutinhos. Você que sabe também, se encerrar, você quiser voltar e ficar mais uns 5, 10 minutinhos também, vai até para se despedir. Você dá cursos também, não dá, Tom? Sim, com certeza. Só me fala uma coisa, você vai entrar novamente ou não? Se você quiser, nós podemos entrar. Se você tiver disponibilidade. Tudo bem, posso, tudo bem, sem nenhum pode problema. Ser? Ah, então tá ótimo. Aí até continuo falando então, do período ultrassônico e a gente volta. Nós vamos falar até cair, tá? Quando cair, nós voltamos, ok? O Tom vai poder ficar mais um pouquinho. Maravilha, ótimo. Então, eu vou continuar até falando um pouquinho do período ultrassônico, porque é muito importante, sabe, Dodge? Porque, assim, o peeling ultrassônico ele precisa de um meio de condução, né? Você precisa ter, por exemplo, um soro fisiológico, né? Ou uma água filtrada, para que você tenha a condução do equipamento, condução da energia, das ondas ultrassônicas. Então, eu já vi esse equipamento sendo usado, inclusive, direto no couro cabeludo. O grau de lesão é muito alto, entendeu? Porque aquilo é uma lâmina, né? Então, assim, é muito perigoso. Eu já tive uma situação de pegar uma modelo, né, justamente para fazer um trabalho de transição capilar, e quando nós pegamos o videodermatoscópio, ela tinha muita escamação. E aí nós demos uma escamadinha embaixo, ela tinha muitos problemas, inclusive de purulência folicular, tinha pus nesse folículo. Imagina se você pega, por exemplo, um equipamento desse, que elimina extrato córneo, vai lá e passa, né, aí pega aquele pus, aquela purulência toda e espalha no couro cabeludo, isso é um perigo, né? É o caos, né? É o caos. Então, assim, os critérios são muito importantes, né? Da gente ter um equipamento na mão, depois até vai acabar o nosso tempo, mas eu vou explicar um pouquinho sobre a dinâmica desses equipamentos, né? Como você pode utilizar, né, racionalmente os equipamentos em tricologia para a gente finalizar, para as pessoas entenderem um pouquinho que, assim, o quanto vale a gente ter uma ferramenta dessa na mão se ela for bem usada. Entendeu? Os resultados que a gente pode obter eles são incríveis, mas muitas vezes tem profissionais que não conseguem porque traz assim um mundo de coisas, um mundo de cosméticos, entendeu? E aí o próprio organismo fala: o que é tudo isso? É verdade, é verdade. A gente tem que considerar isso também, né? Porque a parte fisiológica,
ela é como se ela tivesse memória, ela conhece aquilo, né? Uhum. Trabalhando, por exemplo, num processo de musculação, quando você faz musculação, existe uma memória muscular, né? Se você parar de fazer uma academia, quando você retorna, em pouquíssimo tempo você vai conseguir fazer os mesmos movimentos, porque existe uma memória muscular. Isso é fisiológico, é fisiologia, entendeu? É verdade. Então, saber utilizar racionalmente, né? Quantificar, né? Força do equipamento, força do cosmético. Nossa, aí você tem uma prática na tricologia realmente incrível, entendeu? Mas não podemos subestimar justamente o sistema fisiológico, né? Isso é fato. Tom, vai cair a live, tem 15 segundos. Pessoal, nós vamos voltar, tá? Ela vai Aí cair. eu explico sobre os equipamentos, como é que eu lido com essa história toda. Ô, Tom, você não tem nenhum equipamento fácil aí não para mostrar, né? O peeling, tem o peeling aí perto? Não? Não, não tenho. Vai cair. Infelizmente. Tá. Voltamos.